A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será ministrada no domingo próximo, que será o dia 14 de junho de 2026, né? Agradeço você que entrou agora para assistir esse vídeo. Convido você a ficar até o final e se você gostar do conteúdo, compartilhe, dê um joinha aí. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Lembrando sempre que a proposta do nosso canal é fazer um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Então, o tema que nós vamos estar falando hoje é a lição de número 11, Jacó de enganador a homem de honra. Que texto, que título maravilhoso, né? Jacó de enganador a homem de honra. O texto áureo, ele está em Gênesis 32 e o versículo 28, que diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Verdade prática, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Então está aí a nossa verdade prática e o nosso texto áureo. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 32, versículo 22 e 31, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome? E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Que texto maravilhoso, a nossa leitura bíblica em classe, aonde mostra esse encontro que Jacó teve com o próprio Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, onde ele lutou com o anjo aqui, e é o anjo do Senhor, né? Uma teofania, o próprio Deus aqui se manifestando a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que nós vamos estudar nessa lição, né? O encontro que Jacó teve com Deus, que o transformou de um enganador para um homem de honra, né? Então nós vamos ver no primeiro tópico a família de Jacó, né? Um encontro especial, o enganador é enganado e no tópico 2, Jacó deseja retornar à sua terra, né? E aí no tópico 3, então Jacó no val do Jaboque. Então,
Vamos lá então para o nosso primeiro tópico, a família de Jacó. Um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó, né? Então, nós não lemos a lição toda, porque senão se torna muito tempo, né? Mas aqui nós já vimos, então, você que está acompanhando o canal, está acompanhando as lições, você está entendendo que essa lição ela vai uma após outra dando sequência aos acontecimentos, aos fatos, né? Então Jacó ele saiu fugido da casa do seu pai e agora está aqui em Labão com Labão e se transformando agora, tendo a sua vida transformada, ele que foi enganador, que enganou seu irmão, e agora ele passando, construindo a sua vida, construindo a sua família. E ele então, quando chega ali na terra de Labão, ele encontra Raquel, né, que foi o grande amor de sua vida, foi por quem ele se apaixonou e trabalhou para o seu sogro por ela, né? Ele chegou ali, se apaixonou por Raquel e então fez um propósito ali, um acordo para trabalhar 7 anos por Raquel. Só que não foi isso que aconteceu, né? Porque que é já o que diz o subtópico 2, o enganador é enganado, né? Então, como nós já dissemos nas lições anteriores, né, o homem ele colhe aquilo que ele planta, né? Deus tem um propósito na sua vida, não deixa de cumprir. Deus tinha um grande propósito na vida de Jacó e não deixou de cumprir uma vírgula, mas Jacó sofreu as consequências dos seus atos. Então, ele que outrora enganou seu pai, ele que outrora enganou o seu irmão, agora ele está também sendo enganado pelo seu sogro. A Bíblia vai dizer que o seu sogro Labão o engana e nas núpcias ali dá a sua filha Leia para ele em vez de dar Raquel, porque Leia era a mais velha. O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. Né? Então está aqui o exemplo do que aconteceu na vida de Jacó. Jacó trabalhou por Raquel, pelo seu amor, mas acabou ali sendo enganado pelo seu sogro, né? E por muitas vezes ele foi enganado pelo seu sogro. A Bíblia diz que depois ele trabalha mais 7 anos então por Raquel e depois o seu sogro Labão muda o salário dele várias vezes para não o despedi-lo, né, para sempre prender ele, porque Jacó era um homem que tinha a bênção de Deus e Labão queria se aproveitar, queria pegar uma carona, né, nas bênçãos que Deus tinha na vida dele, mas tudo isso tinha um tempo determinado para acontecer e para cessar. Jacó também foi um homem de muitos filhos, né? Esse triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo, né? O triste episódio foi o fato dele ter as suas 2 mulheres, né? Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo, no entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano, o casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. Isso aqui é algo importante que a gente precisa entender, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Às vezes as pessoas dizem, né? Ah, mas no Antigo Testamento podia ter 2 mulheres. Não é porque houve situações assim que era do agrado de Deus, que era da vontade de Deus. Isso era uma cultura que alguns povos tinham e que infelizmente alguns homens de Deus adotaram essa cultura, mas que nunca foi do agrado de Deus e que Deus tratou essas situações com
eles, né? Tratou com eles. Então não quer dizer porque houve isso no Antigo Testamento que era da vontade de Deus, que era do agrado de Deus. Você não vai encontrar Deus falando para um homem se unir a duas mulheres, por exemplo. Não. O texto diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a uma mulher, né? E ambos serão uma só carne. Então não é porque existia que era a vontade de Deus. Isso precisa ficar muito claro. E o escritor da lição aqui é muito feliz quando enfatiza ainda que na nova aliança a monogamia é a única forma legítima de casamento, né? Mateus 19, versículo 4 ao 6. Eu até gostaria de ler esse texto com os irmãos, que diz assim, em Mateus, no capítulo 19, e o versículo. Mateus capítulo 19 e o versículo 4 ao 6 diz assim: E ele respondeu-lhes dizendo: Não lestes que aquele que os criou no princípio, homem e mulher os criou, e disse: Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, o que portanto Deus uniu, nenhum homem o separe. Perguntaram-lhe então, por que Moisés ordenou dar-lhe certidão de divórcio e repudiá-la? Ele respondeu-lhes: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu que repudiasseis sua mulher, mas não era assim desde o princípio. E eu vos digo: todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. E todo aquele que se casar com a repudiada comete adultério, né? Então, isso é um texto bíblico, né, o qual o próprio Jesus está dizendo: E eu vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra, comete adultério, né? Então, isso é o padrão bíblico para a nova aliança, né? Infelizmente, vivemos tempos em que o casamento tem sido banalizado, né? Por 2 e 3 conversas, casamentos têm sido desfeitos, né? Mas não é esse o padrão bíblico, não é isso que Jesus falou, né? A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa separa e acha que é só separar e casar de novo e tá tudo certo. Não é o que a Bíblia diz, não está tudo certo. A Bíblia diz que qualquer que deixar, isso foi o próprio Jesus que disse, qualquer que deixar sua mulher, a não ser por imoralidade, alguns vão dizer que no original é porneia, né, que quer dizer por prostituição, né, e casar com outra, se não for por esse motivo de relações sexuais ilícitas, se não for pelo motivo de imoralidade sexual e casar com outra, ele comete adultério. Então nós precisamos levar a sério a questão do casamento, a questão da união, que existe uma bênção de Deus sobre isso e uma ordenância que a gente valorize essa aliança, né? Então fica aqui só esse texto para nós lembrar, porque muitas pessoas às vezes querem até usar essa passagem de Jacó para justificar às vezes uma conduta contrária à palavra de Deus, né? Mas a nova aliança, a vontade de Jesus está bem explicada, a ordenança, a declaração dele está bem explicada nesse texto qual nós lemos. Jacó teve filhos, teve muitos filhos, né? Se nós formos olhar, Jacó teve filhos com a Leia, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, né? Teve também os filhos com as suas concubinas, né? Que foi totalizando aqui, teve Diná também com Leia e teve com a serva de Leia, Zilpa, teve 2 filhos, Gad e Azer. Com sua amada esposa, né, que era Raquel, teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, né, Dan e Naphtali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Como nós já dissemos, outra conjuntura, uma cultura diferente, mas que
que não quer dizer que era a vontade soberana de Deus, né? Porque até vai mostrar que Jacó também teve alguns problemas familiares por isso, mas Deus não deixou de o abençoar. Mas na nova aliança é bem claro a ordenância de Jesus que o homem deve casar-se, né, e manter-se fiel à sua mulher, porque são uma só carne, o homem deve ser o guarda-chuva, o protetor da sua esposa, da sua família, a Bíblia diz que ele deve se entregar pela sua mulher, assim como Cristo se entregou pela igreja. Jacó deseja retornar à sua terra. Então Jacó fica ali esse tempo com o seu sogro, com a sua família, mas deseja voltar para a sua terra. Jacó almeja retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, né? Só que ele conversava com o Labão e o Labão sempre tentava enganá-lo, né? Até que ele faz um acordo com o Labão. Ele faz um acordo, então, ali com o Labão para que o gado ali das cabras, enfim, do rebanho deles ali que viesse listrado e malhado, fosse dele, então, e ali o Senhor o abençoa e vem muito gado listrado ali, né? Gado malhado, e então no rebanho, melhor dizendo, porque eram cabras, eram ovelhas, né, no rebanho. E Jacó é muito abençoado e muito próspero por isso, né? Então Deus o abençoa, mesmo Jacó, mesmo Labão, melhor dizendo, tentando enganar de várias formas, né, tentando enganar ele, mas ele é abençoado pelo Senhor e é próspero e é muito abençoado. E as coisas se repetem, né? Assim como Isaac também teve a inveja das pessoas que o cercavam, Jacó também teve a inveja dos seus próprios cunhados, dos familiares de Labão, que também começaram a se incomodar com a prosperidade de Jacó. Aí Deus manda Jacó retornar à casa dos seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó, ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos, jumentas, é o que está em Gênesis 30 e 43. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Então eles passaram a acusar Jacó. Só que o Senhor então fala com Jacó e diz: torna a terra dos teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31, versículo 3. Então o Senhor o abençoa. Jacó tem a honra de ouvir a voz de Deus, por isso que ele vai se tornando um homem honrado. Ele tem a honra de receber a instrução direta do Senhor, e o Senhor fala com ele, dizendo que chega o tempo dele retornar à sua terra de origem, né? E então ele sai. E depois de 3 dias de fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represária a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de o fazer mal. É o que está em Gênesis 31, versículo 24 e até o versículo 29, né? Então veja que Labão sai à caça de Jacó, mas Deus, o Todo-Poderoso, intervém para abençoar Jacó. Veja bem o que está escrito em Gênesis, então, no capítulo de número 31, né? E o versículo 24 ao 29. E de noite Deus veio a Labão, o sírio, em sonho, e disse-lhe: cuidado para não fazeres a Jacó nem bem nem mal. Então Labão alcançou Jacó. Aconteceu que Jacó havia armado sua tenda no monte, e armou Labão com seus irmãos no monte Gileade. E Labão disse a Jacó: que fizeste para escapares de mim, as ocultas, e levares minhas filhas
cativas tomadas à espada? Por que fugistes em segredo e escapastes furtivamente de mim? E não me contaste sem que eu pudesse te enviar com alegria, com cânticos, com tamborim, com harpas? E não me permitisses beijar meus filhos e minhas filhas? Agiste agora como insensato ao fazeres isso. Tenho nas mãos o poder de te causar dano, mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: cuidado para não falares a Jacó nem bem e nem mal. Que maravilha, né? Quando Deus intervém numa situação que parecia, né, apesar de Deus ter prosperado muito Jacó, mas Labão era muito mais numeroso ainda que ele, né? Mas Deus o abençoa aqui e Deus livra a Jacó no momento certo. Deus intervém, aparece a Labão e, né, como quem diz assim, se nós parafrasear, né, o texto, nós vamos dizer, ó, não mexe com quem eu tenho obra, não mexe com quem eu tenho um plano, Labão, porque tu pode te dar mal, né? Claro que é uma livre interpretação, vamos dizer assim, mas foi mais ou menos o que Labão sentiu, né? Que ele não poderia mexer numa situação dessa, porque Deus tinha um plano na vida de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E então, no tópico 3, aqui já chegando para o final, a grande experiência de Jacó no Val de Jaboque, né? A angústia e o medo de Jacó. Então, Jacó ali no Val de Jaboque, quando ele vai passar o Val de Jaboque, quando ele está prestes a se encontrar com o seu irmão Esaú, né? Que é o tema da próxima lição. Então, nós não vamos entrar em detalhe nessa questão, mas ele estava ali para se encontrar também depois de que ele se despediu de Labão, ele tinha agora também que se encontrar com o seu irmão Labão, né? E ele vai passar ali o val de Jaboque. Então, val, né, quer dizer águas rasas, né? E Jaboque era o nome de um rio que corria ali ao leste do Rio Jordão, mas dava no Rio Jordão, né? Por isso, então, Jaboque, o nome do rio, e Val era porque era chamado quando o rio era raso, era uma parte onde o rio era raso, as pessoas podiam atravessar. E quando ele então coloca ali a sua família à sua frente, e ele fica então para lutar com o anjo, né? Com o anjo do Senhor, e daí é o que está escrito na nossa leitura bíblica em classe ali. Aí eles têm uma luta, né, durante toda a noite, uma experiência com Deus, e aí nós não podemos, como eu disse, onde a Bíblia se cala, a gente não pode falar, não sabemos como é que se deu essa luta, como é que foi ali, como é que se deu exato, mas o certo é que o texto diz que por um momento Jacó estava prevalecendo e por isso o anjo então o toca na juntura da coxa, né? E então ele fica manco, né? Ele fica manco, Jacó, porque ele tem ali ele carrega na sua vida uma marca desse encontro que ele teve com o Senhor, e ele queria ali saber o nome, né? Por isso que nós entendemos que é o próprio Deus, porque ele pergunta: me diz qual é o teu nome, e ele então não lhe diz o seu nome, mas o abençoa, né? Como nós já falamos anteriormente, anjo não tem poder de abençoar, anjo só é um mensageiro, né? Mas o próprio Senhor se manifestou ali e abençoou a Jacó, e por isso e mudou o nome de Jacó, disse: tu não és mais Jacó, né? Não és mais suplantador, tu não és mais enganador, mas agora tu és Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus. Jacó teve a sua vida então transformada nesse encontro que ele teve com o próprio Deus, e ele é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro, né? Jeremias 18, versículos 1 e 6. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança no seu caráter e temperamento. Logo,
podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença, né? O escritor da lição aqui é muito feliz, né? É muito feliz nesse texto, porque ele faz um alerta aqui, né? Traz para os nossos dias. Muitos dizem conhecerem a Deus, muitos dizem ser cheios do Espírito Santo, né? Um entendimento que muitas pessoas têm errado do que é ser cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo, como diz aqui, é quem tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, tem uma mudança de caráter, a sua vida é transformada, as pessoas conseguem ver Deus na sua vida, o seu caráter é mudado. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa orientada, dirigida por Deus, o seu andar, o seu falar, o seu agir diante da sociedade, ela tem como princípios a palavra de Deus. Ele tem como princípios, ele tem como norte a obediência aos ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus. Então, quem faz isso, por certo, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A conclusão da nossa lição, então, diz assim: não teve muitos momentos, Jacó teve muitos momentos difíceis na sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão na casa de seu tio. Trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra, mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil, nem foi fácil o encontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó em Peniel declarou: vi Deus face a face, seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó colocou o nome daquele lugar de Peniel, que quer dizer Deus face a face, ou encontro com Deus face a face, porque ele entendeu que ali ele teve uma experiência real com o Senhor, uma experiência transformadora que o torna em um homem abençoado por Deus, em um homem honrado, em um homem que teve uma mudança de caráter na sua vida, né? À medida que Jacó foi conhecendo ao Senhor, ele foi cada vez mais se aproximando do Senhor, porque o caminho, né, da santificação, ele faz isso, ele aproxima o homem cada dia mais do Senhor, ele deixa o homem cada dia mais próximo do Senhor. Que você possa ficar com essa lição. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, dê um joinha aí e se inscreva no canal se você não é inscrito, né? E convido você para na próxima lição aí ficar atento aí para a próxima lição, que então vai tratar ali do encontro dos irmãos, da reconciliação dos irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Agradeço muito você que chegou até aqui. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja, dê a sua bênção a você e a sua família. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.